Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Olha nós aqui de novo, segundo episódio do canal Escutatória e dessa vez um novo tema, o salvo pode perder a salvação? Esse episódio vai ser um pouquinho diferente, que nós vamos dividi-lo em duas etapas. Então eu já quero agradecer você que está participando do canal, já quero te convidar a curtir, a compartilhar, a comentar no canal, e eu espero que esse episódio 2.1 ele possa trazer luz à tua vida, ele possa trazer esclarecimento e te abençoar. Então vamos lá e uma boa escutatória. Eu creio que é impossível um cristão perder a salvação. A palavra perder é um verbo transitivo direto, que é mais usado para definir uma perda indesejada ou involuntária de algo que a gente não quer abrir mão, mas ficou sem contra a nossa vontade. Então, o termo perder a salvação é muito incoerente, porque nenhum cristão perde a salvação sem querer. Vários cristãos acham que quando eles pecam, eles perdem a salvação deles, e para tê-la de volta tem que fazer um monte de coisa, mas felizmente isso não é verdade. Isso porque a única coisa que é necessária para a gente garantir a nossa salvação é que a gente tenha fé no sacrifício de Jesus. Pois a salvação é um presente completamente gratuito para todo aquele que crê em Jesus. A salvação do cristão é definitiva. Isso significa que a gente não perde a salvação quando peca e não ganha de volta quando se arrepende. A nossa salvação é algo completamente estável e seguro. O próprio Jesus Cristo disse que não há condenação nenhuma reservada para todo aquele que crê nele como Salvador. Jesus disse também que todo aquele que crê nele já tem a vida eterna e jamais será condenado. A salvação não é algo que a gente vai conquistar, e sim que a gente já tem porque a gente crê em Jesus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, diz claramente que uma vez que a gente abandona nossa fé em Jesus Cristo, aí sim a gente deixa de ser salvo. Eu tenho um vídeo completo explicando cada versículo no grego dessa passagem tão polêmica. Depois você assiste lá. Não existe nenhuma outra forma de um cristão deixar de ser salvo além da apostasia, que dentro da teologia é simplesmente deixar de crer em Jesus como Salvador. Então, se a gente crê em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos ter toda a convicção de que nós estamos salvos, independente de qualquer tipo de pecado que a gente venha cometer. No verdadeiro evangelho, a nossa salvação não é conquistada pelo nosso comportamento ético e moral, que é o que a gente deixa de fazer, e nem pelas nossas boas obras, que é o que a gente faz de bom. No falso evangelho, mais conhecido como legalismo, eles pregam a heresia de que a fé em Jesus não é suficiente para garantir a nossa salvação, que para a gente ser salvo a gente precisa fazer várias outras coisas, além de crer em Jesus para a gente realmente ir para o céu. É óbvio que um cristão verdadeiro deve sim ter um comportamento ético e moral adequado e deve praticar boas obras, mas a salvação dele não está atrelada a nenhuma dessas coisas. Nós somos salvos de graça para praticar boas obras, mas nós não somos salvos pelas obras que nós praticamos. Pois o próprio Jesus está no céu, assentado ao lado de Deus, e todas as vezes que a gente peca ou cai em algum pecado, ele nos defende e intercede ao nosso favor diante de Deus. Jesus é o fiel advogado de todo aquele que crê nele como Salvador, e com o melhor advogado que existe nos defendendo diante de Deus, com certeza a causa já está mais que ganha se a gente crê em Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, e a convite do pastor Alessandro Bozão, eu tenho o prazer de participar deste momento dele aqui, respondendo se um cristão pode perder a salvação. A Bíblia diz que sim. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra de Deus o seguinte, sobre a possibilidade de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, é óbvio, para a pessoa apostatar, apostasia, cair a pessoa tem que estar lá. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é possível sim perder a salvação. Portanto, a Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar primeiro. Porque quem vigia primeiro perde menos tempo pedindo perdão a Deus por seus pecados. É possível perder a salvação é de graça,
A salvação é um presente de Deus. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Porém, esta salvação pode ser desperdiçada, como o filho pródigo desperdiçou a sua herança. Tá bom? Olha, que Deus te abençoe e Deus te guarde. Obrigado, amigo, pelo convite. Paz. Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Queria agradecer aí o convite do pastor Alessandro Bozão para participar aí desta enquete, desta pergunta, se o cristão, depois que foi salvo, pode perder a sua salvação. Eu gostaria de dizer que, por graça e misericórdia do Senhor, tive a oportunidade de estudar as ciências da religião. E a conclusão que eu cheguei, ela não é muito legal para quem estuda teologia, porque eu concluí que teologia é teoria. Só isso, nada mais, não é uma ciência. E estudamos 16 tipos de teologias cristãs diferentes, respeitamos todas elas, acreditamos que devemos ter muita paz naquilo que é essencial, muita comunhão naquilo que é essencial e muita paciência com aquilo que nós não concordamos. E para não fugir aí da resposta, eu acredito que o cristão, depois que foi salvo, ele não vai perder mais a sua salvação. Por quê? Porque João nos afirma que nós temos um advogado. Ele nos dá uma palavra: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado. Acreditar que o cristão pode perder a salvação significa acreditar que este advogado vai falhar. E como eu acredito que Jesus é infalível, então ele é um advogado que não perde causa nenhuma. Se ele é meu advogado, eu não perderei a minha salvação. Não significa que não irei pecar, mas significa que eu não permanecerei no pecado. Jesus há de me salvar. Aliás, ele me salvou e ele completará esta boa obra, não permitindo que eu permaneça no pecado. É assim que creio e é assim que dou aqui a minha opinião. Não é ciência, é minha teoria. Essa é a minha fé. Tenham todos uma abençoada participação nesse projeto e que o Espírito Santo fale melhor aí aos vossos corações. Um abraço do amigo João Luiz Gabassi, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Santa Isabel. Fiquem com Deus. Sou a Atma, sou pastora e estou aqui para falar um pouquinho a respeito desse tema que é bem polêmico. Uma vez a pessoa salva, ela pode perder a salvação? Marcos, ele fala que aquele que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. Não vou entrar no mérito dessa condenação e nem do batismo, mas eu estou aqui para falar que quando nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas, nós damos um passo mais próximo, um passo no sentido da salvação. Você deve conhecer alguém que antes era tão fervorosa no Senhor e hoje mudou. Ela acredita em outros deuses, as atitudes dela são diferenciadas. Você se assusta um pouco com o que você vê. Essa pessoa, ela perdeu a salvação? Não se perde algo que a gente não tem. Eu preciso crer, declarar que Jesus é Senhor da minha vida. Ter a certeza de que Ele morreu e ressuscitou dos mortos para que eu recebesse essa marca, para que eu pudesse hoje lutar com a certeza de que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje, porque eu tenho um Deus que guia minha vida, me conduz. Aonde eu for, eu quero ser luz e não quero mais ser trevas. Isso vai me aproximando cada vez mais da salvação, mas não garante. Então, cuida do teu sentimento, trabalhe a tua fé, ouça o que o Espírito tem para te dizer, porque salvação é trabalhada, ela não é garantia de ninguém. Bora ser feliz, ser uma pessoa melhor, trabalhar essa fé, crer que Jesus sim é o Senhor das nossas vidas e que nós nos tornamos melhores com Ele e através dele. Beijo, um ótimo dia para vocês.
Olá pessoal, eu sou o apóstolo Júnior Nunciato, sou pastor sênior da comunidade Vida Church. Estou aqui para cooperar com esse canal Escutatória, meu amigo pastor Alessandro Bozão. Com muita alegria poder contribuir um pouquinho com esse projeto, né? E o tema que me foi dado, o desafio que foi feito é exatamente esse, né? Salvação. Se perde ou não se perde? E eu queria começar lendo um texto das Escrituras, porque a nossa base, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, né? Então, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente começa partindo desse princípio, né? Ninguém merece ser salvo. É algo que o Senhor nos deu, né? Não vem de nós, mas é do Senhor, e Ele nos deu. Isso é um favor imerecido, né? Então, graça é um favor imerecido. Nós ganhamos do Senhor. Eu não conquistei isso pelas boas obras que eu faço, ou porque eu sou uma pessoa legal, porque eu falo bem. Não, porque o Senhor achou graça em nossas vidas e Ele entregou o seu Filho Jesus e morreu em nosso lugar. Eu entendo o seguinte: a questão não é se perde ou se ganha, né? Eu entendo que existe uma preocupação grande com isso, né? Por que eu preciso me preocupar se eu perco a salvação ou se eu não perco, se eu tenho convicção, em primeiro lugar, de quem Cristo é para mim e de quem eu sou em Cristo? Eu entendo que essa é uma preocupação que às vezes a gente ouve muitos questionamentos entre líderes, igrejas, né? E que não vai, na verdade, nos conduzir a lugar nenhum. Eu acho que a grande preocupação que eu preciso ter é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo, né? Os mandamentos que o Senhor deixou como base para tudo isso, e sempre me conectar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. A partir do momento que eu entendo isso, quem eu sou em Cristo, o que Ele representa para mim, então todas as demais coisas não fazem sentido, né? Para viver uma preocupação com isso. Eu não mereço. Jesus achou graça, achou um favor em mim e me deu. Amém? Então eu creio que é dessa forma que eu me movimento, é dessa forma que eu caminho e é dessa forma que eu com certeza vou encontrar com Jesus um dia, tá bom? Então eu acho que talvez, não sei se eu pude contribuir de alguma maneira, mas é isso que o meu coração entende acerca desse tema. Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agradeço aí o pastor Alessandro por essa oportunidade para a gente poder falar um pouco dessa enquete, né? O salvo pode perder a salvação? Ou, uma vez salvo, salvo para sempre? E eu quero ler um texto que está aqui em Apocalipse 22:11, que diz: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Queridos, eu creio que a nossa jornada com Deus é uma jornada de continuidade. Como diz esse texto, que o justo continue na prática da justiça. Nós somos justificados por Deus, né? Que o justo continue a santificar-se. Nós somos feitos santos em Jesus. Então eu creio numa prática de continuidade. Eu escolho todos os dias a continuar na presença do Senhor, continuar, sabe, na obra que Ele fez para a minha vida. E a gente vê muitas pessoas que se perderam, que um dia caminharam com Jesus e se perderam, se afastaram, voltaram às velhas práticas.
E aí a gente poderia falar assim, mas essa pessoa que se perdeu nunca teve um encontro com Jesus, nunca foi nova criatura. Querido, eu não consigo acreditar que tantas pessoas que eu conheço que um dia se perderam nunca foram nova criatura. Eu não consigo acreditar que nunca andaram com Jesus de verdade. Eu creio que foi uma escolha, e essa escolha tirou de muitas pessoas esse prazer de continuar, de andar com Jesus, da gente cumprir a nossa carreira. Como Paulo disse um dia, combati o bom combate, venci a carreira, olha lá, cheguei até o fim da minha jornada e guardei a fé. Então eu creio que a nossa salvação, ela é uma salvação eterna, junto de uma crença eterna. É sobre continuidade, é sobre a gente ir até o fim. Amém? Então é dessa forma que eu creio, é dessa forma que eu creio na palavra, na verdade, e é dessa forma que eu divido com vocês sobre esse tempo. Amém? Um grande abraço a vocês. Eu sou o Luciano, aqui de Ribeirão Preto, da Igreja Academia da Fé. Olá, eu sou o Jefferson, é muito bom estar aqui com você e eu quero falar sobre um tema muito especial que é salvação. E aí, uma vez salvo, é salvo para sempre? Ou uma vez salvo, será que eu posso perder a minha salvação? Há muitas pessoas que perguntam isso e que questionam isso. Na verdade, eu entendo que a salvação ela parte de um processo. Jesus ele disse, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por esta porta vai encontrar a salvação, vai alcançar a salvação. Sim, porque Jesus ele veio para nos trazer a salvação. Só que existe um ponto de partida que é eu entrar por esta porta e existe também um objetivo que é a vida eterna com Jesus. Entre esse ponto de partida e esse objetivo, esse alvo que é a vida eterna com Jesus, existe uma trajetória a ser percorrida, porque eu estou aqui na Terra, eu ainda tenho a minha vida, as coisas estão acontecendo e os dias estão andando. Com tudo isso, eu posso errar, eu posso pecar, eu posso falhar, porque eu sou ser humano. Agora, será que se eu pecar, eu errar e eu falhar, eu perco a minha salvação? Como se, por exemplo, eu estivesse perdendo uma moeda num bolso furado? Claro que não. Não é exatamente desta forma. O que acontece é o seguinte, lá em Hebreus fala que para aqueles que pecam e continuam pecando propositalmente, Hebreus 4, depois você pode ler, para esses que não se arrependem e têm a plena consciência do seu erro, para eles sim, eles podem perder a salvação, eles podem ser tirados desse plano de salvação. Por quê? Porque há uma consciência do seu pecado. Agora, aqueles que encontram o caminho do arrependimento, poxa, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas Senhor, puxa vida, reconheço o meu erro, meu pecado, minha falha, me arrependo de tudo isso, sobre a tua vida vai estar o plano da salvação e a graça do Senhor. E isso é tão verdade porque a gente vê Davi. Davi foi um homem que pecou, Davi foi um homem que, poxa vida, tem uma história surreal, não é verdade? Teve consequências assim, astronômicas na sua vida, na sua casa. Só que a palavra fala que ele foi achado um homem segundo o coração de Deus lá em Atos, não é verdade? Agora, como que um homem que pecou tanto, a própria palavra fala que ele foi achado um homem segundo o coração de Deus, e diga-se de passagem, o único homem na Bíblia que a palavra fala que foi achado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi errou sim, pecou sim, e não foi coisa pequena não, ainda que não existe pecadinho e pecadão, mas Davi, ele teve algo maior do que o seu pecado, que foi o arrependimento, que foi encontrar um caminho de arrependimento, e por isso ele encontrou o caminho da salvação. Então, você perde a tua salvação quando você pega o teu pecado e você coloca debaixo do tapete, achando que nada vai acontecer e que não vai haver uma consequência. Você perde a tua salvação
quando você ignora o caminho do arrependimento, mas quando você encontra o caminho do arrependimento, ainda que você falhe, ainda que você erre, você sabe que o teu pecado ele foi lavado com o sangue do Cordeiro, você é perdoado, o amor, a graça de Jesus é derramado sobre a tua vida e você está cada dia mais próximo de participar do maior evento que a humanidade vai participar, que é a vida eterna, ser chamado pelo Senhor. Então é isso aí, não perca a tua salvação. Encontre um caminho de arrependimento, não coloque o teu pecado debaixo do tapete, siga a tua jornada com Jesus Cristo, ainda que você escorregue, ainda que você falhe, saiba que Ele é o autor da vida e que Ele está de braços abertos para você e que você vai chegar no teu alvo, que é a vida eterna. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Sou Vanessa Martinazzo e estou adorando o convite para poder conversar com você e compartilhar sobre salvação. O salvo pode perder a salvação? Bom, eu creio que está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia, em Romanos 10, no versículo 9, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu acredito que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você confia nele, você recebe esse tesouro, né? Essa preciosidade, essa pérola de grande valor que é a sua salvação. E a salvação ela precisa ser cuidada, porque a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a minha caminhada de salvação, onde eu viverei a salvação da eternidade. Mas na eternidade. Mas como eu tenho uma pérola, eu acredito que ela me salva. Como eu cuido da minha salvação como uma preciosidade, eu acredito que a salvação me protege, ela me salva das loucuras dessa terra, das maldades, daquilo que possa ser contrário. A salvação é presente, porque ela é importante, eu cuido dela. Aquilo que eu não dou importância, eu não cuido, eu perco. Não é verdade? Então, se você me pergunta se eu posso perder a salvação, isso eu não vou te responder. Mas eu vou te dizer, cuide da tua salvação.